E aí tu começou, pra esse concurso, tu voltou a estudar, foi esse ano mesmo, foi? Foi em fevereiro, depois do edital. Eu nem sabia que ia ser edital, se é edital, eu falei, vou estudar. Ah, legal. Em fevereiro, a prova foi... foram 2 editais, pra capital e pro interior. A primeira prova foi em maio, a segunda prova foi em junho. E, assim, como é que foi a tua decisão de estudar pra esse concurso? Tu saiu do escritório, tu seguiu? Como é que foi? E, assim, a gente se conheceu meio que nessa época, né? Então, se tu puder contar como é que foi aí. Eu saí do escritório, sim, em fevereiro, mas eu sou uma pessoa muito metódica e eu tenho muito medo dessas decisões, sou uma pessoa conservadora. Então, normalmente, eu só tiro um pé de trás do chão quando o da frente já tá estável. Então, foi a única vez que eu tomei uma decisão mais, assim, um pouco arriscada, mas eu calculei tudo, assim, na minha cabeça, sopesei todas as possibilidades e me comprometi. Claro que a gente nunca pode garantir, mas eu falei, se eu for sair pra estudar, eu preciso passar. E fiz qualquer negócio pra passar. Foi, inclusive, quando eu comecei, falei, vou testar flashcards. Muita gente passa, muita gente recomenda. Eu falei, vai ser o momento que eu vou ver se funciona pra mim. Mas saí, sim, em fevereiro. Tava trabalhando, mas de home office. Vai sair em fevereiro pra fazer a prova em maio, no pós-edital. Legal. Pra quem não sabe, aqui a Arta trabalha com a gente, né? No Revisa Cards também. E foi bem nessa época, né? Ela já fazia algumas matérias. Eu acho que fazia umas 2 horas por dia, mais ou menos, dos cards pra nós. E aí, teve um dia que eu conversei com ela. Ela falou, eu tô pensando em sair do escritório e tal. Será que teria mais tempo pra eu ficar... pra trabalhar mais, né? Mais certo com vocês. E aí, a gente também ficou, vamos tentar, né? E aí, eu falei, eu consigo te fazer essa proposta e tal. Aí ela falou, tá, vou aceitar. Eu falei, caramba, que responsabilidade agora também. Mas foi muito legal. E assim, tu acha que isso te ajudou também, assim, a passar? Porque querendo ou não, no escritório tu tava lá trabalhando, tu tava de home office, uma parte, presencial, então tu perdia também Nossa, com certeza. esse tempo de deslocamento. E aí, naquela época, tu começou a criar os cards pra nós Sim. também, né? Então, ela já estudava e ela começou a criar essa parte até de tribunais, que a gente tá começando a fazer agora. E aí, como é que foi, assim, pra te mudar a tua rotina? Tu acha que te ajudou também até criando os cards? Tu já estudava um pouco e tal? Eu sempre advoguei. Então, pra mim, foi, nossa, a primeira vez na minha vida que eu não vou advogar, assim, foi um pouco um baque, assim. Mas nessa época, que a gente tava trabalhando junto, eu ainda tava no escritório, eu passava o dia inteiro trabalhando, não fazia mais nada da minha vida. E eu queria muito passar em concurso, não queria abrir mão disso. Então, eu ou ia ficar no escritório, ou ia trabalhar aqui. E eu achava que trabalhar aqui poderia ser uma coisa que poderia me ajudar também. Então, mudou muito a minha rotina. Mas você vai lembrar disso, a gente começou a falar, olha, eu vou fazer o concurso de São Paulo. Eu vou fazer flashcards pra mim de qualquer maneira que eu quero testar, ver se funciona, eu quero passar, né? E aí, eu falei, vamos fazer o pacote de São Paulo. Então, sim, foi muito, muito importante pra mim ter feito. Eu acho que se eu não tivesse me comprometido com você, talvez eu não tivesse feito o pacote de São Paulo inteiro. Chegou um momento que eu falei, nossa, não aguento mais. Fazendo card de provas, é uma coisa de processo civil, uma coisa infinita, que não acaba mais. Às vezes, coisas que eu já sabia, porque eu já trabalhava com isso. O prazo de apelação em 15 dias. Pô, eu sei, faço apelação sempre. Mas eu preciso fazer isso porque alguém vai fazer os cards. Então, ter me comprometido fez com que eu fizesse o edital de cabo a rabo. E foi muito importante. Mas, em relação à elaboração, eu passei cerca de 2 meses fazendo. E o meu rendimento nos simulados começou a cair muito. Porque eu não estava revisando matéria, não conseguia recuperar o conteúdo. E eu fiquei até meio deprimida, que eu tive um pior rendimento no meu simulado quando eu estava finalizando os cards. E aí, pronto, finalizei. Aí na segunda eu falei, não, agora eu vou só... Porque tu tava elaborando os cards, né? Isso, Na época tava você tava elaborando. E eu não podia revisar, não podia relembrar a matéria, porque eu já tinha lido a lei seca, mas não conseguia relembrar. E aí eu via no simulado, eu lembro disso, mas não lembro direito. Aí Porque quando a gente tá elaborando, a gente não tá muito... A gente não tá revisando. A gente não tá aprendendo, querendo fixar aquilo na memória, porque é muito card pra fazer, pessoal. Então, tu tá ali vendo o que é mais importante, mas é pro outro revisar. Então, quando tu vai... Assim, tu mesmo tem que revisar, é totalmente diferente da elaboração. Então, depois tu começou a revisar mesmo. Sim, não, eu já tinha... Em fevereiro, eu conheço o perfil do VUNESP, eu sei como é que eu tenho que estudar. Em fevereiro, eu fui imprimir o Vademecum. De qualquer lugar, qualquer cursinho. Eu só queria ter a lei na minha mão, porque o VUNESP é muito lei seca. Embora seja 40% da prova, a parte de direito, mas é lei seca total. Então, eu queria ler tudo e li inteiro e comecei bem. Mas eu comecei a esquecer, não tinha mais tempo de revisar. Eu até pensei, não, vou revisar um pouco. Falei, não vou consumir meu tempo revisando. Vou terminar o que eu tô fazendo, depois vou revisar. E aí eu terminei, sei lá, domingo, nesse simulado do sábado. Fui extremamente mal, fiquei super mal colocada. E aí na segunda comecei a revisar. Aí eu revisava 1000 cards por dia nos primeiros dias, depois foi se passando um pouco. E no sábado seguinte eu fiz simulado e foi o primeiro simulado que eu fiquei em primeiro lugar, na semana que eu comecei a revisar. Caramba. Então, me ajudou, com certeza, a elaborar os flashcards, mas talvez, se eu tivesse adquirido os flashcards no momento que foi publicado o edital e não tivesse tido esse trabalho, eu teria 2 meses a mais de revisão e o meu resultado poderia eventualmente ser bem melhor.